Graça e paz para aqueles que estão assistindo essa mensagem também através das redes sociais, da igreja, Facebook, YouTube. Que Deus conduza o teu coração também. Meu amado, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 1, verso 50. 1 Reis, capítulo 1, verso 50 em diante. 1 Reis, capítulo 1, verso 50 em diante. Nós vamos discorrer por alguns textos da palavra do Senhor, mas nós vamos primeiramente ler esse texto da palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, verso 50 em diante. Que bênção, hein? Agora deu 1 Reis, capítulo 1, verso 50 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Porém, Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: Eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão, que não matará a seu servo à espada. Respondeu Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém, se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros, e o fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse: Vai para a tua casa. Até aí, meu amado, feche seus olhos no seu coração. Deus de graça, Deus bendito, nós te louvamos, te bendizemos pelo privilégio de podermos cultuar o teu santo nome. Que neste momento, Deus, o velho homem se cale, que somente teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que precisamos, que necessitamos ouvir para o nosso caminhar, para o nosso aprendizado, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, o altar do Antigo Testamento era um lugar de sacrifício, era um lugar de oferta ao Senhor. As pessoas levavam até o sacerdote um animal cujo o pecado exigia, e o sacerdote então, por sua vez, matava aquele animal, aspergia o sangue sobre o altar e oferecia em holocausto ao Senhor. E o Senhor então, diz a palavra de Deus, Deus aspirava a fumaça daquele sacrifício, daquela oferta, e o perdão era concedido, a misericórdia do Senhor era estendida sobre aquela pessoa, a fim de que ela pudesse ser remida diante do Senhor, a fim de que ela encontrasse misericórdia diante do Senhor. O altar era um lugar de sacrifício, de oferta, um lugar consagrado ao Senhor, dedicado ao Senhor, preparado pelo Senhor. Deus havia dado a instrução para Moisés: Moisés, faz o altar assim, porque ele será para sacrifício, ele será para oferta, ele será para expiação. E assim então Moisés levantou o altar todo de bronze, e diz a palavra do Senhor que nas quatro pontas do altar, era um altar quadrado, nas quatro pontas dele haviam chifres, e esses chifres também eram de bronze. Todo o altar era de bronze, consagrado e ofertado ao Senhor. E meu amado, aquele que fosse acusado de morte, ou fosse acusado de qualquer pecado, de qualquer delito, e ele corresse então, pegasse nas pontas do altar, ele recebia misericórdia, ele recebia perdão, ele recebia a clemência daquele que queria, então assim, aquele que estava o acusando, exceto em caso de assassinato. Exceto em caso se alguém fosse acusado e fosse culpado de assassinato, esse não tinha clemência, esse não tinha um refúgio do altar. Mas aqui diz Adonias, ele sabia que o rei Salomão queria o matar. Ele correu então com medo e pegou nas pontas do altar para ter clemência. Mas o que você precisa saber um pouquinho sobre Adonias, que Adonias ele tinha um ego inflamado. Ele usurpou o trono de Salomão, ele usurpou o trono de Davi, ele queria ser rei. Ele era um dos filhos do rei Davi, e ele então queria ser rei como Davi, no lugar de Salomão. E meu amado, Davi já estava velho, avançado em anos, velho mesmo. Diz o texto no capítulo 1 que a tamanha era a velhice de Davi, que os servos cobriam ele, mas ele não conseguia se esquentar, ele não conseguia que o seu corpo pudesse estar quente. Então mandaram que trouxesse uma mulher para ele, uma mulher jovem, diz o texto, bonita, formosa.
E essa mulher então deitava-se com Davi, cuidava de Davi, era como se fosse uma enfermeira cuidando de Davi. Ela se deitava com Davi para aquentar ele. Diz o texto que a Davi não a possuiu, né? Não tomou ela como esposa, como antes. Mas ela tinha só a função de cuidar de Davi, manter o Davi quente, manter o seu corpo quente na sua velhice. Mas Adonias, esperto, queria o trono de Davi, e não esperou muito, não esperou seu pai nem fechar os olhos. Adonias reuniu 50 homens, pegou o sacerdote, que também estava pendido para o lado de Adonias, pegou o sacerdote que viu muitas coisas do rei Davi, que viveu com o rei Davi, um dos sacerdotes que escapou quando Saul tentou ou destruiu a casa dos sacerdotes. E Adonias então montou lá um esquema com 50 homens. Ele diz: nós vamos pegar esse povo, vamos junto com o sacerdote, vamos essa caravana, vamos passar no meio do povo, o povo vai aclamar Adonias para que ele seja rei. E isso caiu no ouvido de Davi. Davi, mais que imediatamente, chamou Salomão, disse: Salomão, você é o rei. Pegou Salomão, colocou no jumentinho de Davi, levou ele para o meio do povo e conclamou ele rei. E quando então Adonias soube que Salomão agora de fato era o rei no lugar de Davi, seu pai, ele ficou morrendo de medo, ele ficou tremendo de medo. O que ele fez? Porque ele sabia que a sua sentença, que certamente Salomão iria querer a sua morte, ele correu e pegou nas pontas do altar, clamando a misericórdia de Salomão, clamando para que Salomão não fizesse nada contra a vida dele. Salomão então disse: olha, o tempo dirá, o tempo vai dizer se você merece clemência ou não. Ele diz: olha, se você for um homem bom, nenhum fio da sua cabeça vai cair na terra, mas se não for um homem bom, aí você não vai perdoar, aí você não terá perdão. E diz o texto, vamos discorrer um pouquinho sobre o texto, verso 13 do capítulo 2, deixa eu ler com os irmãos esse texto, para que os irmãos possam compreender melhor. Capítulo 2 de 1 Reis, verso 13, diz assim: então veio Adonias, filho de Agite, a Betseba, mãe de Salomão, disse ela: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. E acrescentou: uma palavra tenho que dizer-te. Ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido te faço, não me rejeites. Ela lhe disse: fala. Ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, pois não te recusará, que me dê por mulher a Abisaque, sunamita. Respondeu Betseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Betseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou, encontrando-se com ela, e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Até aí para os irmãos entenderem, depois nós continuamos a leitura do texto. Meu amado, quando Adonias viu que o reino estava nas mãos de Salomão, ele não podia mais usurpar o trono de Davi, ele não podia mais tomar o trono de Davi, porque agora legitimamente Salomão era o rei. E diz o texto que Salomão foi escolhido por Deus, não foi homem que colocou ele lá, Deus o colocou naquele lugar. Então Adonias chegou a Betseba e disse: Betseba, fala com o rei, eu sei que ele vai te ouvir. Mas o que Adonias pediu para que ela pudesse falar com o rei foi clemência, foi misericórdia, foi para que encontrasse algo diante do rei? Não. Adonias chegou e disse: eu quero a sunamita, eu quero a mulher que estava cuidando do meu pai, eu quero a mulher que estava cuidando de Davi. Meu amado, ele não pediu clemência, ele não pediu nada, ele simplesmente pediu que a sunamita, a mulher que cuidava do seu pai, fosse dele. E meu amado, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para a vida de Adonias, nós temos algo muito importante, que é a mudança de conduta.
A mudança de conduta que ele poderia ter, mas não teve. A mudança de conduta que ele poderia encontrar, mas não encontrou. A mudança de conduta que ele poderia encontrar, mudar, ter para a sua vida, mas não teve. O rei Salomão, ele deu um ato de clemência. Olha, o tempo vai dizer se você merece clemência ou não. E qualquer um em sua situação mudaria, buscaria um refúgio, buscaria uma mudança de vida. Mas o ego inflamado de Adonias não permitia mudar. O ego inflamado de Adonias queria aquilo que era do seu pai a todo custo. Ele queria o trono, não conseguiu. Queria aquela que cuidava dele, não conseguiu. E olha que nos diz o texto: quando então Betseba se inclinou, sentou-se à direita a de Salomão, verso 20. Então disse ela: só um pequeno pedido te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque não recusarei. Disse ela: desse Abissaque, a sunamita, Adonias, seu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: por que pedes Abissaque, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para habitar o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias essa palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. O ego inflamado de Adonias levou ele para a morte. O ego inflamado de Adonias o trouxe, o sentenciou à morte. Ele queria o reino, não conseguiu. Ele queria a esposa do seu pai, não conseguiu. E a sua sentença diante do rei foi: mande matá-lo, sem clemência. Meu amado, muitas vezes o ego leva a pessoa à ruína. Muitas vezes o ego leva a pessoa, conduz a pessoa à destruição. Como foi com Adonias? Ele teve um ato de misericórdia, mas ele não usou a misericórdia para restaurar, para mudar a sua conduta, para mudar a sua vida. Ele teve um ato desesperado, foi até o altar, agarrou nas pontas do altar, o rei deu misericórdia a ele, mas o ato seguinte dele não foi mudança de conduta, não foi mudança de vida. Pelo contrário, foi ainda mais querer aquilo que não era seu, querer de fato aquilo que não era dele, que não seria lhe dado de forma alguma. Salomão ficou indignado, e seu pai já havia lhe aconselhado antes de morrer: olha, cuide de Adonias, cuide de Joabe, cuide daqueles que me traíram, sem clemência a eles. Salomão então, nos seus primeiros atos diante do trono, diz: olha, ele quer aquilo que Deus me deu, ele quer aquilo que o meu pai possuía, não terá clemência, de forma alguma. Salomão então tratou de cuidar de Adonias rapidamente. Mas, meu amado, eu quero brevemente falar sobre Abiatar, o sacerdote. Um homem que viveu na casa dos sacerdotes e que Saul destruiu, mandou matar todos os sacerdotes, e Abiatar conseguiu fugir. Era um sacerdote que seguia Davi, era um sacerdote que seguia ao rei, que viu os pontos fracos, os pontos fortes, que acompanhou Davi na grande parte da sua caminhada. Mas um homem que mudou a sua conduta, que deixou de ser servo do rei para passar a conspirar contra o trono do rei. Um homem que foi levantado por Deus para ser sacerdote diante do povo, mas um homem que mudou a sua conduta para seguir os seus interesses. E por misericórdia, diz o texto que Salomão não matou Abiatar, mas o expulsou da presença do reino. Olha o que nos diz o texto, verso 26: e a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai.
Expulsou, pois, Salomão a Abiatar para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. A casa de Eli era um reduto de profetas, de sacerdotes. E Deus havia dito para Eli que a sua casa seria destruída, que nenhum da sua descendência ficaria como sacerdote. E o último, Abiatar, foi tirado do ofício, porque mudou a sua conduta, mudou o seu andar com o Senhor para conspirar contra o trono do rei. Meu amado, mudança de conduta. Joabe, quero falar um pouquinho desse homem. Um homem também que pegou nas pontas do altar, buscando clemência do rei. Afinal de contas, o rei Salomão iria acabar, exterminar com todos aqueles que foram contra o seu pai, com todos aqueles que Davi disse: olha, você cuide desse, cuide daquele outro, cuide daquele outro. Está no capítulo 2, verso 1 em diante. Davi tinha dado a ordem para Salomão assim fazer. E olha o que nos diz o texto, verso 28 do capítulo 2 de 1 Reis. Chegando essa notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que se não desviaram seguindo Absalão. Fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu: não, morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: faze como ele te disse, arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue de Joabe, sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra os dois homens, mas justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi meu pai o soubesse. Isto é, a Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da casa da sua descendência para sempre, mas a Davi e a sua descendência e a sua casa e a seu trono dará o Senhor paz para todos sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do exército a Benaia, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, o Azadoc, por sacerdote. Meu amado, a história é o seguinte: Davi era rei, e Joabe, por causa da traição de Absalão, que queria também o trono de Davi, ele foi então e matou Absalão, matou Abner, matou a Amasa, o nome do cidadão, matou os três, sem o consentimento do rei Davi. Davi não havia dado nenhuma ordem para Joabe fazer isso. Ele matou sem Joabe, sem o rei Davi mandar. E isso era algo gravíssimo. Uma coisa era homens serem mortos na guerra, isso era motivo de honra diante do povo. Outra coisa era matar homens sem o consentimento do rei, sem a autorização do rei, sem o rei permitir. Mas Joabe, mais que depressa, correu também, agarrou nas pontas do altar, clamando misericórdia, clamando perdão. Mas esse ato não cabia a assassinos. Não cabia ao assassino Joabe, o assassino culpado, aquele que havia matado sem o consentimento do rei, aquele que havia feito um ato sem o rei permitir. Mesmo que ele agarrou as pontas do altar buscando clemência e misericórdia, ele não podia, ele não teve diante do rei. Ele agarrou e o rei disse: olha, desce daí, manda dizer para ele descer do altar.
E Joabe então diz: não vou descer. O rei então diz: então mata ele lá, agarrado na ponta do altar, agarrado naquele lugar de misericórdia. Tanto Adonias e Joabe não receberam misericórdia, porque não mudaram as suas condutas, deixaram de servir ao Senhor, deixaram de seguir o rei, deixaram de andar nos caminhos do Senhor, deixaram de buscar a presença de Deus, para buscar os seus próprios interesses. Meu amado, não mude a sua conduta diante de Deus, pelo contrário, busque cada vez mais o andar, o caminhar diante do Senhor. Mas agora eu quero falar de um outro altar, um altar também de misericórdia, um altar também de graça, um altar também de perdão. Nesses dois atos, tanto Adonias como Joabe não encontraram misericórdia. Um até teve uma oportunidade, mas não mudou quem ele era, não mudou a sua conduta, não mudou a sua vida. Joabe, por outro lado, não teve nem clemência, nem a possibilidade, porque os seus atos do passado o condenaram à morte. Mas, meu amado, existe um outro altar, um altar de adoração, um altar que transforma vidas, um altar de perdão, um altar de restauração, que é o altar da presença de Cristo Jesus. A cruz de Cristo é o altar de transformação. E sabe qual é o mais importante disso? É que Ele muda condutas, Ele muda a vida, Ele transforma corações, Ele transforma vidas por completo. Joabe e Adonias não tiveram a possibilidade, porque não mudaram as suas condutas, mesmo agarrado no altar, não usufruíram da misericórdia. Mas quando nós nos achegamos diante da cruz de Cristo, lá nós encontramos a misericórdia de Deus. E sabe o que é mais maravilhoso? É que ela perdoa assassinos, corruptos, pecadores, indignos, ingratos, aqueles que não são dignos de nenhum perdão, encontram perdão em Cristo Jesus, encontram perdão na salvação em Cristo Jesus, na sua cruz. O Senhor certa vez disse: olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e todo aquele que olhava para a serpente era curado, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, e todo aquele que voltar os seus olhos para a cruz de Cristo, para o Filho do Deus vivo, será restaurado, será perdoado, porque os seus olhos estão fixos naquilo que é verdadeiro. Meu amado, esse ato, essa história desses dois homens, que mesmo agarrados no altar, não mudaram as suas condutas, não mudaram as suas vidas, não mudaram a maneira como estavam vivendo, e obtiveram a sentença de morte do rei, me faz olhar para a cruz que muda condutas, que muda histórias, que muda vidas. O que você é hoje é diferente do que você foi ontem. O que você será amanhã é diferente do que você foi hoje, porque o Senhor, Ele transforma vidas, Ele muda situações, Ele muda corações. Muitas vezes nós perdemos a fé, a esperança, mas o Senhor nos diz hoje: eu mudo situações e condutas, basta agarrar diante de mim, na minha presença, no altar que transforma vidas e situações. Meu amado, o altar do Antigo Testamento era um altar de sacrifício, de oferta ao Senhor. O altar de adoração no Novo Testamento é a presença de Cristo, e essa presença transforma vidas e situações. Como eu disse no começo, Deus não traz ninguém na sua casa para passar um tempo aqui na igreja. Deus traz pessoas aqui para transformar vidas, para transformar situações, para mudar circunstâncias, para restaurar vidas, para mudar vidas, para transformar lares. Deus traz nós aqui nessa noite para mudar a nossa conduta, a nossa vida por completo. O altar de Cristo Jesus é o único capaz de transformar vidas. E Ele não pergunta o seu passado, Ele não pergunta o que você foi lá ontem, Ele não pergunta o que você vivenciou no seu tempo de ignorância. Ele não pergunta qual é a sua história, Ele não pergunta qual é a situação, Ele não pergunta o que você fez. Ele simplesmente diz: eu te perdoo, e eis que tudo se fez novo.
para que você possa mudar. A mudança de conduta está em Cristo. Entende isso, meu amado? Aqueles 2 homens correram para o altar. Aqueles 2 homens se apegaram naquele altar, mas não mudaram suas vidas, não mudaram suas condutas, não obtiveram perdão porque não mudaram. E Deus nos dá a possibilidade de mudarmos a nossa vida todos os dias. Amanhã um novo dia vai se iniciar na sua vida e você vai ter a oportunidade de mudar a sua conduta mais uma vez. Amanhã um novo amanhecer, se Deus assim permitir, vai surgir sobre a tua vida, sobre a tua casa, e você vai ter a possibilidade novamente de mudar a sua conduta. Mas se mesmo assim alguma coisa acontecer, você não obtiver isso, não conseguir isso, o altar continua lá para a remissão. Porque a palavra do Senhor diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque o bem não está em nós, mas está nele. O amor não está em nós, está nele. E a palavra diz que o perfeito amor lança fora o medo. Ele trabalha em nossa vida, Ele nos purifica, Ele nos leva a um nível de intimidade maior. Meu amado, Deus é o Deus que muda condutas. Deus é um Deus que muda situações, que transforma vidas. Não há nada impossível diante do Senhor, não há nada impossível na presença do Senhor, não há nada que Deus não possa mudar. Nós muitas vezes perdemos a fé e a confiança, porque os anos vão se passando e as coisas continuam do mesmo jeito. Os anos vão se passando e nós não vemos mudança. É porque não estamos agarrando no altar, não estamos lá chegando a Ele, não estamos de fato buscando a presença do Senhor. Mas se mesmo assim tivermos, o Senhor mudará situações, mudará corações, mudará vidas, mudará circunstâncias. Deus é um Deus que muda condutas. Deus é um Deus que muda condutas, que muda vidas. Meu amado, que Deus possa transformar, trabalhar, lapidar as nossas vidas. Que Deus mude a sua conduta todos os dias. Adonias e Joabe tiveram as suas sentenças. Um teve a possibilidade, o outro teve só a execução da sentença. Mas todos nós temos a possibilidade de mudar a nossa conduta, a nossa vida diante do Senhor todos os dias. Amanhã um novo dia vai surgir sobre a tua vida, sobre a tua casa. E Deus vai te dar uma nova possibilidade, um novo desafio, uma nova possibilidade de mudança. Busque isso. Mude a sua conduta, mude a sua vida todos os dias. Que Deus conduza o teu coração. Feche seus olhos, não seu coração. Eu quero orar com você. Deus de graça, Deus bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque podemos nos achegar diante do teu altar, podemos achegar diante da tua presença, podemos achegar diante do Senhor, certos e convictos de que o Senhor muda, transforma situações, vidas. Pai, nós te bendizemos por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite, para ouvir a tua palavra, para receber a tua direção. Que o Senhor venha fortalecer, venha conduzir cada coração em tua presença, cada vida, cada família, cada lar. Derrame da tua graça, do teu agir, da tua provisão em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém.